Bom dia a todos, meu nome é Sônia, eu sou obstetra do Serviço Público do Pronto-Socorro Obstétrico da Maternidade Municipal Lucila Balalai. Em relação à primeira exposição, professora Melânia, eu gostaria de perguntar, eu vi todos os levantamentos em relação, principalmente aquela fase do trabalho de parto, de uma fase inicial, esse é um problema que a gente já sabe, está bem enumerado, está bem descrito. E, na minha opinião, na minha visão, eu vejo assim, que a nossa maior dificuldade está no pré-natal. Porque um médico obstetra, no pronto-socorro, quando se colocam essas situações que, às vezes, vêm como agressão obstétrica, na minha opinião, está faltando um pré-natal adequado. Então, é um pré-natal onde envolve médico, onde envolve outros profissionais de saúde, orientando os exercícios, orientando a fase de trabalho de parto, orientando quando se realmente inicia uma fase ativa do trabalho de parto. Eu vejo que o acompanhamento do parceiro, do pai da criança, é fantástico, só que eles não têm orientação nenhuma, pelo menos no nosso serviço. Então, uma vez levantado que, às vezes, serviço público, até possa, porque o nosso é um serviço de obstetrícia que não envolve patologia, eu vejo que a nossa deficiência, porque você, como médico, e que toda a equipe, você não consegue pôr nenhuma orientação mais básica de acompanhamento do trabalho de parto, que ele envolve horas, e sem nenhuma instrução, aprendizado, palestras, exercícios, que simplesmente elas chegam, eu vou ganhar um nenê. Como você vai ganhar nenê? Eu vou ganhar nenê. Passa 5, 6 horas, eu não ganho nenê, está todo mundo desesperado. Até a pressão familiar. Então, assim, eu vejo que a gente tem aumentado muito, na minha opinião, seria por essa questãozinha do pré-natal, que eu acho que ele está em defasagem muito grande, porque um médico ou outros profissionais que trabalham, eles não vão conseguir tirar as dúvidas do casal em relação à fase ativa de trabalho de parto. Obrigada. Olha, eu concordo com você, mas a gente tem que pontuar algumas coisas. Inclusive, foi bom entrar nessa discussão do que é fase ativa, porque talvez eu tenha deixado passar. A OMS agora definiu um novo ponto para a fase ativa, que são com 5 centímetros. Então, a gente não utiliza mais o conceito anterior, também não utiliza 6 centímetros, o que a gente tinha pensado com sangue. Então, a fase ativa agora seria a partir dos 5 centímetros, que é a fase onde começa realmente a haver uma aceleração da dilatação. Essa orientação de internar na fase ativa e sobre o pré-natal, eu acho que a gente tem que pontuar que dificilmente, mesmo que você insira outros profissionais no modelo de assistência pré-natal, que não pode ser centrado no médico, dificilmente o profissional de saúde vai ter espaço numa consulta só para poder dar todas essas informações. Eu concordo que deve começar no pré-natal, porque quando a mulher entra em trabalho de parto, uma mulher não orientada, não empoderada, não esclarecida, ela vai pressionar para ser internada. Ela vai chegar querendo o alívio da dor, e a fase latente pode ser um período de muita dor para algumas mulheres. Então, elas vão ficar realmente pressionando para serem atendidas. Então, a recomendação geral é que as unidades tenham grupos de gestantes que envolvam, que realmente a equipe transdisciplinar se envolva nisso, porque não pode ser somente assim, pré-natal bem feito, talvez seja a gente descentralizar e dar oportunidade para que as gestantes se organizem em grupos e nesses grupos elas possam realmente ter acesso à informação e ao empoderamento. Outra coisa é que as unidades poderiam ter também, isso aí não é uma invenção minha, como a fase latente pode ser uma fase de muita dor para algumas mulheres, um espaço de não internamento, mas uma área para acolher essas mulheres que ainda estão na fase latente, onde elas não estariam internadas, mas onde elas podem ter acesso a ficar com um acompanhante e ter já a disponibilidade de alguns métodos
ter bolas, ter cavalinho, ter métodos de alívio não farmacológico da dor. Não é um internamento ainda, mas elas poderiam ficar nessa unidade antes que elas sejam consideradas internadas, porque você só precisa manter uma ausculta estruturada, como recomenda o nosso protocolo das diretrizes e como recomenda a OMS, quando a mulher é internada. Olha isso que eu estou me referindo à mulher de risco habitual, né? Porque a mulher de alto risco, claro, você vai internar quando configura a situação de alto risco. Então, é algo que começa no pré-natal, mas eu acho que a gente não pode vincular isso exclusivamente ao profissional que faz o pré-natal, seja ele médico, seja ele obstetriz ou enfermeiro obstetra. Eu acho que aí passa pelos grupos de gestantes. Eu vou passar aqui para o João, que quer dar a opinião dele, enquanto eu leio aqui a outra pergunta. Essa sua questão é muito interessante, porque, por exemplo, na diretriz inglesa de assistência ao parto de dezembro de 2014, ela recebeu já algumas atualizações mais recentes, mas nada assim substancial, não. Eles têm uma subseção dedicada exatamente à questão da assistência a mulheres na fase de latência do trabalho de parto. E quase todas as recomendações que existem, embora na diretriz brasileira tenha lá uma parte sobre isso e tenha algumas recomendações como lidar com essas mulheres, envolve basicamente o pessoal do hospital. Ou seja, algumas intervenções que já foram testadas do ponto de vista científico, como elas não fizeram parte do escopo da nossa diretriz, todas essas intervenções não foram analisadas do ponto de vista científico. Mas existem várias ideias e algumas coisas já publicadas na literatura que cabe à própria maternidade a fazer uma lista daquilo que pode ser feito em relação a essas mulheres. Primeiro, acho que, logicamente, tem que ter um percentual. Qual o percentual de mulheres que são admitidas na fase de latência do trabalho de parto? Qual o desfecho dessas mulheres? O que acontece? Elas são submetidas a mais intervenções, são submetidas a mais cesariana ou não, como diz a literatura, a evidência. E aí, a partir daí, a própria maternidade pode ter ideias. Isso que a Melânia falou mesmo. Ter um local diferenciado, que não seja o pré-parto, que não seja a sala de parto, não seja uma sala PPP, onde essa mulher pode ficar. Se ela, por exemplo, não quiser ir para casa, mas se ela quiser ir para casa, com quem que ela vai entrar em contato? Se as contrações, por exemplo, começarem a ficar mais frequentes, com quem na maternidade que ela vai ligar antes de voltar para a maternidade? Ou seja, a maternidade pode estabelecer canais de comunicação com essas mulheres, pode deixar um profissional responsável para comunicar com essas mulheres, inclusive para a mulher falar, olha, a contração está assim assado, agora está ficando mais dolorosa, está mais regular, etc, sabe? Para evitar que ela saia, às vezes, de um local distante, chegue na maternidade e não esteja na fase ativa do trabalho de parto. Então, eu só estou colocando alguns exemplos, mas se buscar na literatura, existem várias ideias, algumas já testadas do ponto de vista que a maternidade pode testar nas suas ideias de melhoria para diminuir o número de mulheres que são admitidas na área de pré-parto mesmo e parto, na fase de latência do trabalho de parto. Só isso. O pré-natal é importante, sim, mas mesmo que a mulher receba toda essa orientação no pré-natal, ela não vai saber, ela não tem como saber, de fato, se ela está na fase ativa ou não do trabalho de parto. Ela vai acontecer de muitas mulheres, mesmo recebendo a orientação, chegar na maternidade na fase de latência. E o que fazer? O que nós, que estamos lá na maternidade, vamos fazer com essa mulher? A partir daí que a gente tem que ter ideias de mudança para colocar em prática e tentar facilitar isso para elas. Outra coisa que eu me esqueci, mas que a diretriz da OMS explica, é que você tem que ter um sistema de comunicação bastante eficiente, de explicar à mulher que ela não está em trabalho de parto ativo, mas em que situação ela deveria retornar à maternidade. Então, por exemplo, se você perder líquido e o líquido estiver esverdeado, se essas contrações ficarem muito frequentes, se você sentir em que situação ela deveria voltar para que ela dá para ela se sentir confortável e segura de voltar para casa.
E isso que o João falou é importantíssimo também, assim, ter um sistema de backup, né? Para ela poder esclarecer as dúvidas. Por exemplo, assim, agora a contração está vindo uma atrás da outra, eu posso ir para evitar que ela volte várias vezes. Agora, eu perguntei, e a doutora Débora gentilmente se dispôs... Onde é que ela está? Se dispôs a me responder como está a situação aqui em Londrina em relação ao aborto legal. Você pode responder, Débora? Bom, nos últimos 3 anos eu tenho trabalhado como médica de família na periferia da cidade. E, para ilustrar como está a situação de atendimento às vítimas de violência sexual aqui em Londrina, eu vou rapidamente contar um caso de uma adolescente estuprada que eu atendi lá, em idade gestacional avançada, ela com 15 anos, ela sofreu estupro, ela tinha 14, nas férias escolares de julho, e ela chegou para mim com 32 semanas de gestação, passando muito mal, uma aversão muito importante ao estado gravídico. Ninguém da família sabia. A mãe dela tinha acabado de falar para a mãe também ela sofria negligência familiar, tanto do pai como da mãe. E então eu acabei acompanhando essa adolescente por 40 dias. Para vocês terem uma ideia, mesmo não precisando do boletim de ocorrência, mas por eu fazer parte da rede de enfrentamento, da rede municipal de enfrentamento à violência sexual, e por já ter estudado aqui no HU, ter me formado aqui, eu já sabia mais ou menos como os serviços, já sabia razoavelmente bem como os serviços funcionavam e qual o nível de capacidade dos profissionais também. Porque, por exemplo, durante toda a minha graduação, em nenhum momento a gente teve uma capacitação para debater sobre interrupção de gestação. Quando, no 5º ano, o professor de bioética foi falar sobre isso, ele chamou uma médica que faz parte da Opus Dei. Foi um caos, para você ter uma ideia. Então, eu pedi para que essa adolescente fosse com a sua mãe à Delegacia da Mulher fazer um boletim de ocorrência, porque eu sabia que, quando ela procurasse o serviço de saúde, iam exigir dela que ela tivesse já procurado o serviço de polícia, a justiça, enfim. Chegando na Delegacia da Mulher, elas foram colocadas para fora da delegacia, foram xingadas, chamadas de assassinas, todos os funcionários da delegacia. A delegada está afastada, está sendo investigada pelo Ministério Público, porque eu fiz a denúncia por prevaricação. Ela voltou no dia seguinte, na UBS, chorando, para falar comigo, que ela não tinha conseguido fazer o boletim de ocorrência, com 32 semanas de gestação, não tinha nenhuma sorologia ainda, a gente só tinha feito teste rápido, não tinha nenhum exame pronto. E, então, no horário do meu almoço, eu peguei meu carro e levei ela até a Delegacia da Mulher e liguei para a promotora e pedi, por favor, manda alguém junto comigo, porque senão não vão fazer o boletim de ocorrência, mesmo não sendo necessário. Então, eu também fiz vários ofícios, inclusive aqui para o HU, para receber essa adolescente, para que fizesse uma cesariana programada, para que ela não entrasse em trabalho de parto, dado o grau de sofrimento dessa garota e a situação de vulnerabilidade. Inclusive, ela estava passando fome, junto com a mãe dela. Quando ela chegou aqui no HU, ela foi recebida por uma assistente social que desconhecia os protocolos do Ministério da Saúde. Eu tive que ligar aqui e falar quais eram os protocolos que ela tinha que ler. E não aceitaram a adolescente, falaram que não era uma gestação de risco. Isso foi ano passado. Então, essa adolescente volta para mim, eu encaminho para a vara da infância, a juíza emite que ela deve ser aceita. Mesmo assim, aqui não aceita ela. Ela entra em trabalho de parto no apartamento que ela estava morando, sozinha. Ela me liga, 20h, eu já não estava mais trabalhando, né, UBS, e eu tenho que ligar para o SAMU para avisar, para mandar uma ambulância buscar ela. E ela não queria ficar com a criança, ela queria disponibilizar para adoção legal. Nisso, o médico do SAMU discute comigo, dizendo por que não é ela que está ligando para o SAMU pedindo a ambulância. Eu falei, porque é uma adolescente, vítima de violência sexual, extremamente vulnerável, e eu sou a médica dela. Eu estou pedindo, passei o endereço da paciente. O SAMU se recusa, eu tenho que ligar novamente. Quando o SAMU chega,
leva ela, não colocou nem ela deitada no SAMU, levou ela sentada dentro da ambulância. E o único serviço que funcionou foi o NUCRI, que é o Núcleo de Atendimento às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência. E o Conselho Tutelar, que também a conselheira que estava de plantão, foi até a maternidade recepcionar essa adolescente. Eu não me recordo se a mãe dela foi com ela. Ela estava completamente sozinha. E eu, no telefone e no WhatsApp com a adolescente, porque para todas as gestantes que eu faço pré-natal, eu passo meu WhatsApp, porque elas não têm com quem conversar se acontecer alguma coisa. E, como médica de família, eu tenho essa proximidade independente. Eu passo meu WhatsApp, é uma questão de confiança e de proteção a elas, porque eu sei da precariedade da rede. E, enfim, ela veio, de fato, a parir na maternidade. E eu, mesmo não acreditando, eu dei graças a Deus de ter um médico lá na maternidade que, quando recepcionou ela, falou: você já sofreu demais, eu vou fazer uma cesariana. Essa criança foi disponibilizada para adoção, ficou 3 semanas na maternidade, ela ia... enquanto isso, essa garota foi sendo acompanhada pela psicóloga do NUCRI. E, no fim de 3 semanas, a garota que nasceu era uma menininha, era extremamente parecida com ela. E ela resolveu voltar e ficar com a criança. E, nesse processo, a gente conseguiu, então, a OBS, o NUCRI, a conselheira que estava de plantão, fazer esse cuidado com ela, mas todos os outros serviços falharam. E era uma adolescente estuprada. Então, essa situação aqui em Londrina, esse caso ainda está rolando, eu ainda tenho que dar depoimento na delegacia e tudo mais. E o afastamento da delegada da delegacia da polícia, da delegacia da mulher, ela também faz parte da rede de enfrentamento à violência. E ela chegou a propor, numa das reuniões, a investigação de todas as mulheres que chegassem solicitando o aborto legal. Esse é o nível dos serviços que a gente tem aqui. E, apesar de a gente ter 54 unidades básicas de saúde em Londrina, a gente tem apenas 14 ginecologistas, se eu não estou enganada, disponível para a rede. Então, é desesperador. Essa é a situação. E rola muita violência obstétrica. Eu fiz estágio na maternidade, fiz estágio aqui no HU, e todos nós sabemos como rola a violência obstétrica. A minha irmã sofreu violência obstétrica aqui dentro do HU em 2013, decorrente de uma situação de abortamento inseguro. Então, eu posso falar que eu vivi tudo isso muito de perto, com as minhas pacientes e com as pessoas próximas também. É isso. Olhem, na verdade, eu ando passeando o país todo e esse relato, infelizmente, relata mais do que uma exceção à regra do que acontece com as vítimas de estupro. Elas são, muitas vezes, obrigadas a levar a gravidez a termo e as que conseguem, eventualmente, um aborto legal sofrem muita violência. E isso fora todos os obstáculos que eu procurei apresentar com base nas evidências que eram disponíveis, porque, na prática, a gente sabe. Outro dia, no serviço em que eu trabalho, um obstetra mandou voltar uma grávida com anencéfalo, dizendo que precisava do alvará judicial. E isso que eu dou essa aula, que você disse que não teve essa aula, mas eu dou essa aula para os alunos do 7º período, atendimento à mulher vítima de violência sexual. Todo ano eu dou uma aula sobre atendimento ao aborto legal para a maternidade, a qual, infelizmente, os membros mais antigos do staff assim, nunca vão. E, mesmo assim, um dia desses, mandaram voltar. Agora, voltar para casa, porque ir atrás de um alvará judicial. Então, assim, isso acontece comigo na cidade onde eu moro e onde eu faço tanta campanha, tantas estratégias de sensibilização. Então, eu sei que é uma tarefa árdua. Mas nós, vocacionados, não podemos desistir, porque eu acho que a gente tem que insistir, perseverar, porque a sua atitude certamente fez alguma diferença na vida dessa menina. Então, a gente tem que acreditar que vão existir outras Déboras e que o exemplo dessas Déboras irá inspirar outras Déboras para que
Eu também dou o meu zap para as mulheres que eu faço pré-natal, porque eu acho que elas dependem de mim. Eu faço pré-natal de mulheres de alto risco e elas precisam de mim e elas têm que estar. Às vezes eu sempre digo brincando, por favor, não me passe correntes, não me dê bom dia, porque senão eu desamigo na hora. Mas aí, mesmo assim, elas mandam. Às vezes, você tem que aguentar as correntes e as mensagens de bom dia. Mas, em compensação, a gente sabe que está fazendo o que é correto, que é a nossa vocação, né? Obstar, estar ao lado. E eu lembro sempre do juramento que nós fizemos, que não é o de Hipócrates, porque a gente não acredita, pelo menos eu não acredito em Apolo Médico, nem em Geia, nem em Panaceia, mas eu acredito no juramento que eu fiz da Organização Nacional da ONU, que é juro solenemente dedicar minha vida a serviço da humanidade. E é isso que você fez. Parabéns, viu, Débora? Bom dia. Respondendo aqui uma questão sobre a objeção de consciência do enfermeiro, que chegou até aqui. Na verdade, 2 pontos. Como a doutora Melânia já disse, o aborto ele é um ato médico, e nós, enfermeiros, enquanto integrante da equipe, se tem a opção de trabalhar no serviço, primeira questão, não fazer julgamentos, né? Como já ficou bem claro, nós estamos junto da equipe para prestar cuidado. Então, cuidado acima de tudo. E nós temos aí uma vertente de várias áreas. Então, se eu não concordo com o aborto, então não devo fazer parte desta equipe. Então, temos um campo vasto. Então, se eu não concordo, vamos trabalhar em outra área. E, a partir do momento que eu integro essa equipe, eu tenho que estar aberta para trabalhar essas questões e prestar o cuidado acima de tudo. Bom dia, meu nome é Nicola, eu sou farmacêutica residente da Residência da Saúde da Mulher, estou aqui. Oi, tudo bem? E pouco foi abordado hoje sobre as questões multiprofissionais relacionadas à atenção ao parto, né, assistência ao parto, e também sobre toda essa relação da violência à mulher e tudo mais. E a gente tem visto, né, a colega comentou sobre o pré-natal e tudo mais, só que muitas experiências têm observado e têm provado que, quando a gente tem acompanhamento multiprofissional dentro do próprio hospital, numa situação, às vezes, de risco, de uma gestante, alguma coisa, a gente tem experiências exitosas. E eu gostaria de saber, para vocês, como é que é isso, de vocês terem outros profissionais envolvidos com essa atenção à mulher, envolvidos com essa atenção ao parto, tentando promover uma questão de um atendimento mais humanizado, de outras visões, de outras percepções. E também aproveitar assim para falar um pouco que, quando a gente fala em atenção, assistência ao parto humanizado e tudo mais, a gente tem muito envolvimento das práticas integrativas. E eu queria saber se, para vocês, né, até para outros colegas, alguma coisa assim, se há a possibilidade de implementar isso aqui no hospital como o nosso, que é o Hospital Universitário, se é possível, se vocês acreditam nisso, e se, por exemplo, acupuntura, florais, aromaterapia, se vocês acreditam que isso é importante, se vocês acham que funcionaria, alguma coisa nesse sentido. Bom dia, eu vou me adiantar aqui como pediatra, tentar ser bem breve. Eu estou pensando aqui nesse relato, estou pensando aqui, nós estamos, algumas modificações, mas nós já fomos a muitas regiões do Brasil tentando implementar o que é colocado aqui, numa perspectiva de que quem está ouvindo, e esse é a minha primeira pedido de reflexão, quem está ouvindo, na maior parte das vezes, são profissionais inseridos no ensino, além da assistência. Então, isso é a primeira coisa. Talvez para muitos aqui ainda soe muito impactante a discussão que foi feita nessa manhã com o brilhantismo e, por que não dizer, a coragem,
da doutora Melânia, da professora Melânia. Isso, o assunto é duro. A nós que somos profissionais, a gente não consegue sair daqui da mesma forma que entrou. Então, a primeira coisa que eu pediria é que eu acho que se o que está discutindo aqui, principalmente porque quem está sentado aí são reverberadores da formação, se isso não tiver um impacto e isso aqui não for discutido, o que, inclusive, muitas evidências que ela não traz nova, ela simplesmente catalogou, com o brilhantismo que sempre tem, de publicações disponibilizadas publicamente, mas não implementadas, não lidas, não ainda refletidas, já inclusive algumas antigas. Então, o desafio é, a gente precisa ler, e isso aqui precisa reverberar. Não adianta vir aqui, se isso não reverberar. Esse é o primeiro ponto. O segundo, para ser mais direto, para terminar, na questão da multiprofissionalidade, eu e vários de nós aqui, certamente, temos uma... Quando a gente vê o cenário do parto, aí eu não sou obstetra, sou pediatra, mas eu estou nesse cenário, eu, sinceramente, acho que o grande avanço dele e a grande responsabilidade dele está na mão do não médico, da enfermeira obstétrica, no caso, onde eu não tenho tanto contato com obstetriz, mas com a enfermeira obstétrica. Eu acho que eu sou médico, sou professor universitário, mestrado. Eu não vejo a reverberação nos meus colegas. Eu vou pedir aqui, mais tarde, que os pediatras que estejam aqui nos ouvindo, ao atender um recém-nascido, se interessem pela história dele, colham a história dele, não chame a mãe de mãezinha, procure ficar interessado no que aquilo, e eu tenho certeza que vão reconhecer que estarão em mais de 90% diante de um bebê saudável para nascer. E diante de 90% de saúde relacionada ao parto, que dirá 99%, nós estamos aspirando esses bebês, estamos separando eles das mães, estamos colocando em incubadora, estamos checando quase o cariótipo dele antes de botar no colo da mãe. E eu não sei se vocês sairão daqui, no parto que forem atender amanhã, praticando isso. Eu tenho dúvida. Esse é o desafio. Aonde eu vejo mais avanço é na enfermagem obstétrica. Porque foi formada na arte do cuidar. Nós fomos formados, estamos sendo formados na arte da intervenção. Eu não entendo assim muito o que você falou pouco sobre transdisciplinaridade, não, porque eu acho minha aula um libelo da transdisciplinaridade. Eu acho que talvez eu tenha passado muito rápido em decorrência da limitação de tempo, mas na própria definição do que é humanização da assistência ao parto, eu deixo bem claro que humanização do parto é o reconhecimento do parto como um evento integrativo, biopsicossocial e espiritual, que deve ser atendido por uma equipe transdisciplinar, com base nas melhores evidências científicas correntemente disponíveis e resgatando-se a autonomia da mulher no parto. A gente destaca muito o papel da enfermeira obstetra, inclusive a recomendação das diretrizes de que partos de baixo risco a gente deve incentivar o papel das enfermeiras obstetras e obstetrizes em termos de desmedicalizar o modelo, porque eu até falei da revisão sistemática Cochrane, mostrando que um modelo liderado por obstetrizes ele apresenta melhores resultados do que um modelo de atenção usual promovido por médicos, porque um modelo em que há um modelo de continuidade liderado por midwives, não só uma diminuição de parto instrumental, de cesariana, de episiotomia, mas há também uma redução do risco de parto prematuro, uma diminuição do risco de perda fetal abaixo de 24 semanas, e há uma recomendação formal dos revisores de que os gestores que querem obter melhores resultados de cuidados perinatais
e principalmente em termos de normalizar e humanizar o nascimento, devem incentivar a participação das obstetrizes e esses modelos de continuidade de cuidado com obstetrizes. Então, eu acho que eu sou uma entusiasta. Não sei como é que... Talvez não tenha deixado passar, mas, obviamente, a gente reconhece e tenta passar essa mensagem de que, realmente, o parto não é, nunca foi, nem será um ato médico. Por acaso, assim, nesta encarnação, eu sou médica, mas eu sou uma entusiasta da transdisciplinaridade e mais, não é só EO e obstetriz para atender parto de baixo risco. EO e obstetriz têm um papel fundamental para nos ajudar com o cuidado das gestações de alto risco. Por exemplo, num pré-parto em que estão as mulheres de alto risco. Se você não tiver enfermeiras obstetras e obstetrizes para trabalhar junto com a equipe para a ausculta cuidadosa, como é que você vai seguir os parâmetros de uma ausculta estruturada e cuidadosa, sem cardiotoco, porque não tem evidência de cardiotoco. A evidência só mostra que cardiotoco, na verdade, aumenta a taxa de cesariana, aumenta o risco de parto instrumental, sem melhorar os desfechos perinatais, sem reduzir o risco de paralisia cerebral, sem a participação das enfermeiras obstetras e obstetrizes. E quanto às terapias complementares, a OMS, eu até falei, tem algumas que não têm evidência científica comprovada, mas como elas são inócuas e são bem aceitas pelas mulheres, a OMS sugere que essas técnicas sejam incorporadas se a mulher assim o desejar. Agora, eu não sei te dizer como é que está a situação aqui, como você perguntou, no hospital. Eu acho que alguém do hospital daqui deve responder a essa pergunta, como é que está. Essa questão, você perguntou para nós se poderia ser implantada aqui, por exemplo, no Hospital Universitário de Londrina. A gente chama isso, são ideias de mudanças com base em evidência, como a Marlane falou. Por exemplo. A questão da multidisciplinaridade, na área de saúde como um todo, gente, não se pode mais falar em assistência à saúde de qualidade sem transdisciplinaridade. Não é só na assistência obstétrica, não. Então, no hospital geral, um hospital universitário, se esse hospital ainda não está investindo nesse processo, ele está fora da realidade do mundo. Primeira coisa. Então, tem que pensar muito nisso, porque é um hospital formador, e um hospital universitário ele é palco de formação de vários profissionais da área de saúde, não é só de profissionais médicos. Né? Então, uma universidade que deve ter vários outros cursos da área de saúde, esse hospital também é palco de formação para esses outros profissionais. Então, mas quem tem que responder é o pessoal daqui mesmo, do hospital, se há espaço, se não há, se há necessidade. Primeiro, se há necessidade. Aí tem que ir na literatura, buscar as evidências. E as evidências apontam claramente que há necessidade. E se há necessidade, é possível aplicar aquilo que a evidência claramente diz que é benéfico para os pacientes num hospital que se pretende prestar um serviço da melhor qualidade para os pacientes? Então, quem tem que responder isso é a gestão do hospital. Então, envolve todos os outros profissionais. A enfermagem obstétrica em relação à assistência ao parto é crucial. Eu vou falar à tarde mais detalhadamente sobre isso. Tá? É crucial. A questão das terapias integrativas, como você colocou, a Marlene colocou, algumas têm evidências, outras não. Inclusive, na própria Diretriz Nacional de Assistência ao Parto, está lá que, se a mulher desejar usar algumas dessas práticas e tiver alguma dessas terapias e tiver profissional disponível no hospital para isso, ela deve ser respeitada na sua decisão. Hipnose, aromaterapia, como você colocou, musicoterapia, acupuntura, está tudo lá na Diretriz de Assistência ao Parto do Hospital do Ministério da Saúde. Então, a evidência é clara sobre isso. Algumas evidências mostram alguns benefícios, outras, porque não é que a evidência não mostra benefício. Quem é que vai financiar um estudo sobre musicoterapia? É o que a gente chama de viés de publicação. Viés. Quem financia a ciência no mundo? São os laboratórios, a indústria farmacêutica, a indústria de equipamento. Eles vão querer financiar musicoterapia, aromaterapia? Não vai. Agora, uma instituição de ensino pode fazer pesquisa sobre isso.
pode buscar recursos em outras fontes, que não seja a indústria farmacêutica, para não ficar refém da indústria farmacêutica, da indústria de equipamentos e outras indústrias que o objetivo principal não é o bem da humanidade, é só lucro. Isso tem que estar bem claro para nós médicos e nós profissionais de saúde. Não quer dizer que eles não produzem alguma coisa que presta, não. Produzem, sim. Mas não é com o objetivo de servir, é com o objetivo de obter lucro em cima daquilo. Isso é que é o objetivo principal. Isso tem que estar bem claro nas instituições de ensino e pesquisa, que são públicas, financiadas com dinheiro público. Vai estudar o quê? Sabe? Então, é importante esse desafio para as instituições de ensino, e elas é que têm que refletir sobre isso e saber se há espaço ou não para esse tipo de coisa. É bem isso que o Dr. Ricardo falou. Enquanto enfermeira obstetra, eu tenho a dizer que, realmente, né, estudos e evidências mostram que o enfermeiro ele muda cenário, sim. Depois, na minha fala, mas no final, eu vou falar sobre um serviço, sobre uma pesquisa, na verdade, também, que mostra que onde o enfermeiro atua, ele pode melhorar a qualidade da assistência. Em relação às terapias, a gente está caminhando para um modelo humanizado, porém, quando a gente traz essas terapias, quer dizer, precisamos trabalhar muito essa questão do modelo tecnocrático, onde a gente precisa mudar algumas práticas. Só falando a questão do pré-natal, o pré-natal ele é muito importante, sim. Quando a gente trabalha educação em saúde, quando a gente orienta essas mulheres dos seus direitos, do que ela tem, que ela deve buscar, isso deve ser respeitado, e, a partir dessa condição, nós vamos mudar a nossa assistência, sim. Porque, quando a mulher pede, quando ela sabe dos seus direitos, nós somos obrigados a oferecer para ela uma assistência diferente. Então, isso tem que começar no pré-natal, onde ela tem que saber dos direitos, e o hospital ele tem que oferecer um trabalho, né, uma assistência diferente, com respeito, não à violência obstétrica. Depois vou falar sobre isso também. Em relação às práticas, o profissional enfermeiro, ele tem que, na verdade, ele pode, né, ir buscar uma assistência diferente, uma qualificação. Eu venho de um serviço que é a Maternidade Bairro Novo, que depois eu vou apresentar os dados da pesquisa, onde nós implantamos as práticas integrativas, a gente tinha acupuntura, só que os profissionais que iam atrás dessa qualificação. Tivemos apoio da gestão para implantar, porém, cada profissional foi atrás, se qualificou, e a gente tivemos parcerias com escolas, onde tinha uma residência de acupuntura. Então, a gente buscava parcerias. Então, e as mulheres saíam realmente satisfeitas de lá com essas práticas integrativas, além de um modelo voltado para a humanização. Então, a gente não pode esquecer de associar todas essas práticas, e a qualificação profissional, realmente. Em se tratando de APSION, o ensino e pesquisa, como implantar isso? Fazendo pesquisas, trazendo a formação para o serviço. Isso é fundamental na mudança de modelo assistencial. A gente está com pouco tempo. Eu sei que tem 2 perguntas pendentes. Eu vou só passar o microfone para a professora Kátia, que tem um serviço integrativo que coordena na universidade, para ela poder dar uma resposta para vocês. E a gente encerra com essas 2 perguntas. Os 4 vão estar aqui na mesa de novo à tarde, ao final da tarde. Então, se vocês quiserem guardar alguma pergunta de agora que não conseguiu ser feita para a tarde, vocês fiquem à vontade. Bom dia a todos, bom dia aos membros da mesa. É um grande prazer estar aqui e vivenciar esse acontecimento hoje. Em relação às terapias complementares, só para conhecimento, há 8 anos atrás, a gente fez uma visita técnica no Sofia Feldman, e lá nós conhecemos o escaldapés. E nos encantamos, eu e a professora Thelma, minha colega de trabalho. E, de lá para cá, fomos assim trabalhando num esforço
contínuo para que isso seja parte da nossa prática mesmo. Há 4 anos atrás, nós começamos, então, essa terapia com mulheres portadoras de doenças crônicas no ambulatório das clínicas, né? E ele está lá até hoje, há 2 anos com financiamento do próprio governo do Estado. O ano passado, nós conseguimos trazer para a maternidade. Então, nós estamos aqui dentro do HU, fazendo o escalda-pés com aromaterapia nas mulheres parturientes e nas puérperas. Hoje, após o Apsion e esse incentivo maior, nós temos, então, já um projeto pronto para que a gente crie um ambulatório de terapias complementares. Nesse ambulatório, nós vamos ter a parceria com outras professoras que têm a especialidade em reiki e acupuntura, e também com as minhas colegas que estão aqui presentes da pediatria, que vão estar fazendo essas terapias aplicadas, algumas delas, no próprio bebê. Então, a gente está caminhando. A residência multiprofissional em saúde da mulher, talvez ainda não seja conhecimento de vocês, mas também vai participar desse ambulatório, porque, junto com isso, nós vamos dar um curso para as gestantes, para que ela tenha esse conhecimento, para que ela chegue no seu momento de parir com as informações necessárias. E aí a gente vai aplicar algumas técnicas, inclusive no pré-natal, e vamos precisar de vocês, com certeza. Então, esse é um processo que está acontecendo, que é lento, mas que está saindo da boa intenção para que ele se realmente concretize. Só reforçando o que João disse, a ausência de evidência não é evidência da ausência. Revisando a Cochrane, é porque eu preparei essa aula bem recentemente, está tudo fresquinho. Nós temos 38 revisões sistemáticas sobre alívio da dor no trabalho de parto. Os trabalhos sobre terapias complementares, terapias não convencionais, são sempre bem pequenininhos, porque não tem financiamento. Enquanto isso, os de peridural e de RAC combinada, de analgesia controlada pelo paciente, tem assim, milhares e milhares de estudos incluídos na revisão sistemática. E, obviamente, vai ter mais poder para mostrar uma diferença. Então, é por isso que tanto a diretriz do Ministério da Saúde como a diretriz da OMS reconhece que, mesmo sem uma evidência sólida, com uma recomendação fraca, você pode fazer, e fica esse incentivo para que os hospitais escola façam essas pesquisas, porque realmente são bem simples e não demandam grandes custos para ser realizada, baixo interesse. Agora, tem 2 perguntas aqui que eu queria responder. Gostaria de saber diferenças estatísticas de mortalidade materna por aborto inseguro entre mulheres brancas e negras. Eu acho que eu disse, o risco de uma mulher negra morrer em decorrência de um aborto inseguro é 3 vezes maior. Esse dado já existe em relação às negras. Agora, além disso, os protocolos de atendimento de atenção à mulher, acho que os protocolos de atenção à mulher, apontam especificidade de atendimento para a mulher negra. Nesse contexto, não. Eu acho que isso é uma discussão e uma questão de política pública mesmo de saúde. Tem que haver uma especificidade, se bem que a legalização do aborto por si só já resolveria, em parte, essa questão. Eu digo em parte porque o preconceito, o racismo podem ainda dificultar o acesso das mulheres negras ao aborto legal, mesmo que ele venha a ser implementado no país. Então, a gente tem que ter realmente uma política pública de saúde em relação a isso, e os protocolos devem deixar bem claro que existe esse estigma, existe esse risco aumentado de mortalidade materna e que, portanto, elas merecem uma atenção diferenciada, mas que os protocolos atualmente contemplam essa questão, não contemplam. Como conduzir uma paciente da saúde suplementar no aborto legal? As instituições podem negar, as instituições privadas podem negar o atendimento destas pacientes. Olhem, elas não devem, mas poder, o problema é que elas podem. E na prática, os 2 casos que nós tivemos o ano passado em Campina Grande, eu orientei ir para a UISEA, porque para você conseguir, é tanta burocracia que a gravidez vai avançando. Porque você precisa convencer, mesmo que você obtenha o termo de consentimento da paciente, o termo de relato circunstanciado, o termo de a declaração da paciente, você vai precisar de um laudo que você pode dar, mas você vai precisar do termo de autorização da equipe. Aí o diretor médico do hospital vai ter que assinar. Então, se o diretor médico se recusar a assinar, você vai ter que acionar o hospital em várias instâncias. Então, isso tudo fica muito burocrático e muito
é muito menos complicado levar para o SUS. Então, os 2 casos que nós tivemos, eu orientei levar para o SUS. Isso sobrecarrega o SUS, sobrecarrega. Isso é a melhor solução? Não é, mas é porque é para evitar um sofrimento a mais para essas pacientes, porque realmente você teria que acionar múltiplas instâncias para garantir um direito que é fundamental, mas que você pode fazer aborto legal em serviço privado, pode. Não tem nenhuma cláusula contra. A norma técnica do Ministério é válida para qualquer serviço, desde que cumpridos aqueles 5 documentos básicos que estão na norma técnica. Mesmo não sendo serviço uma unidade de aborto legal, mas se você cumprir os requisitos, você pode fazer. Mas é porque se você, isso seria o caso de você, por exemplo, fazer um movimento amplo prévio, entendeu? Assim, criar, agora, no momento em que o problema está criado, ia demorar tanto tempo para resolver que a gravidez vai avançando. Agora, se você pode, por exemplo, assim, mobilizar nesse momento, sem existir o problema criado. Porque imagine uma pessoa grávida, com 8 semanas, ficar esperando resoluções da ANS, do Ministério Público, do Ministério da Saúde, né, da delegacia. É muito constrangedor. Aí me ligaram exatamente com 2 casos. Foi um, e logo pouco tempo depois foi outro. E ambas foram para a maternidade pública. Acharam menos constrangedor, menos complicado e foram para isso daí. Então, a gente volta à tarde? Ou tem mais uma? Bom dia, boa tarde. Né? Eu sou pediatra da maternidade municipal. Concordo com tudo que vocês falaram o tempo todo, né, sobre parto normal, sobre tudo, concordo, parto humanizado. Mas eu queria aqui um pouco defender o lado da criança. Além de pediatra, eu sou neuropediatra e trabalho numa escola especial. Então, eu acho assim, o parto normal é excelente, ótimo, mas ele tem que vir acompanhado de anóxia zero. Porque nós que trabalhamos com os anoxiados, então o que a gente observa é o seguinte, médicos com muita experiência, eles conseguem fazer essa incidência de cesárea sem anóxia. Os médicos recém-formados, os residentes, as enfermeiras obstétricas com pouca experiência, ainda existe muita anóxia neonatal. Eu acho que realmente assim, tem que vir acompanhado, né? As pessoas que não têm experiência teriam que fazer junto com pessoas experientes, né? Porque a anóxia tem que ser zero, gente. Eu gostaria que vocês visitassem a casa de uma mãe, de uma mulher que tem um filho anoxiado, né? É para o resto da vida e um gasto para o Estado também para o resto da vida. Então, nós todos somos a favor do parto, do humanizado, da mulher, né? Mas depois vem a mulher mãe, né? Então, eu acho que tem que ser valorizado, tem que ser observado. Não pode qualquer pessoa que fez 2, 3 partos achar que ela é apta a fazer um parto sozinha, sem acompanhamento de ninguém. O índice de anóxia ainda existe, porque eu recebo todos os anos anoxiados. Obrigada. Só respondendo, eu acho que a gente tem um falso contraditório. Porque o parto normal não está na oposição à anóxia. O parto ele está na garantia da saúde integral do bebê e da mãe. Então, não é anóxia. E o nosso problema, em termos de formação e em termos de saúde pública, não é a anóxia. A anóxia é muito grave, muito grave. Eu não quero atender nenhum bebê com anóxia. Mas todos os dados mostrando o resultado das intervenções danosas à saúde do bebê e da mãe, a anóxia está lá embaixo. É a prematuridade, é o desmame, é o prematuro tardio, é a infecção, que são os mais relevantes problemas de saúde pública. Então, não há uma contraposição entre parto e prevenção de anóxia. Prevenção de anóxia sempre. E não há uma ideia cega do parto normal. Não há uma ideia cega. Muito pelo contrário. A gente recomenda fortemente
que pessoas que não estejam habilitadas ou que estejam empolgadas em baixar a estatística não se avancem no parto normal. Mas não é por causa da anóxia. É porque o todo vai estar muito danificado. Então, é falsa aquela afirmação por parte do obstetra que fala assim, eu faço parto normal, contando que esteja tudo normal. Isso é um contraditório falso, porque ninguém avança no cuidado quando não está normal. Eu não posso conduzir um parto normal de uma gestante soropositiva com 2.000 cópias no seu último exame de RNA para o PCR do vírus. Isso é um dado. Então, não é. Aquela moça pode ter dilatação de 10 centímetros, ela pode chegar na maternidade em período expulsivo, mas eu vou interromper a gravidez porque eu tenho um risco absoluto de transmissão vertical do HIV para aquele bebê. Então, não caiam nessa contradição que o parto normal aumenta o risco de anóxia. Isso não é uma verdade científica. Da mesma forma que a nossa contraposição não é o parto normal versus o parto domiciliar. Muito comum nesses nossos debates aqui. Parto domiciliar não chega a 0,2% da nossa estatística de parto. E os 90% de cesáreas, os 60% de partos cesáreos desnecessários, conforme a pesquisa Nascer no Brasil, está nas maternidades. Está, inclusive, nas maternidades privadas, onde as pessoas se locupletam de comprar a sua assistência. E, de uma maneira geral, a gente, quando tem direito de comprar, a gente quer escolher o melhor, porque a gente está pagando. É bem verdade que a gente esquece que a gente paga pela saúde pública também. Mas isso é outra discussão. Mas quando a gente quer ter um Golden Cross, é porque a gente vai se sentir muito mais protegido pela Golden Cross. E isso, na assistência ao parto, não está se mostrando verdade. Porque as pacientes da Golden Cross estão sendo submetidas a cesáreas fora do trabalho de parto. E as maternidades privadas têm uma taxa altíssima de prematuridade pré-grandes eventos. Pré-Natal, pré-Réveillon, pré-Carnaval, pré-Copa do Mundo, pré-aniversário do obstetra, aniversário da sogra, e as crianças estão internando com taquipneia transitória. Nosso problema não é a anóxia. Deus me livre de ter uma anóxia. Também já atendi crianças com anóxia, já atendi crianças com paralisia cerebral, já atendi ruptura de útero porque a gravidez anterior foi uma cesárea desnecessária. Então, a questão desse debate é muito mais profunda do que essa contraposição. Eu não quero anóxia, eu não quero descolamento prematuro de membrana, eu não quero ruptura uterina, eu não quero afastamento, eu estou botando tudo num balaio, porque a gente precisa refletir sobre os nossos indicadores. A oportunidade é essa aqui. Por isso que eu estou desafiando vocês a não só ouvirem, mas discordarem do que a gente está dizendo aqui. Eu preciso muito que as pessoas discordem para que a gente possa debater. Se ficar em silêncio, não adiantou. Porque esse silêncio consciencioso não refere uma mudança de prática. Vamos continuar acolhendo as gestantes e não atendendo a sua demanda, vamos continuar intervindo desnecessariamente, vamos continuar pedindo BO, vamos continuar. A gente tem que debater e discordar para a gente poder crescer, e vocês e nós. Tá. E eles, inclusive, propõem substituir o termo encefalopatia hipóxico-isquêmica por encefalopatia neonatal, porque é muito difícil você encontrar um nexo causal entre os achados de encefalopatia neonatal e garantir que aquilo foi aí por asfixia. E aí eles têm uma lista de critérios para garantir que, inclusive, tem que ser paralisia cerebral do tipo quadriplegia espástica, etc., e um monte de eventos, porque, na prática, uma coorte australiana encontrou que apenas 2% dos eventos de paralisia cerebral estavam relacionados ao parto. E ao parto, quando eu digo, não necessariamente é ao parto normal, era a eventos intraparto. Porque, por exemplo, pode ter tido um prolapso de cordão, porque foi feita uma miniotomia
precoce, com um feto alto. Aí você saiu correndo para a cesárea, mas o feto fez uma anóxia. Foi o que aconteceu, inclusive, com o filho de Diogo Mainardi, que ele relata no livro A Queda. Ele ganhou, parece, 3 milhões de euros de indenização do hospital. Foi uma miniatomia com 2 centímetros. E aí caíram abruptamente os batimentos. Aí está bem comprovado um evento intrapartos, que todos nós temos o interesse de prevenir. Mas a principal causa de paralisia cerebral, como disse o Ricardo, é a prematuridade. E nos bebês a termo, as principais causas são antinatais ou pós-natais. Realmente, a asfixia intraparto responde por menos de 10%. E nessa coorte australiana, se verificou que só era 2% dos casos. Agora, eu vou dizer a vocês, se cesariana eletiva eliminasse todos os riscos, mas, além de não eliminar, o Brasil já estaria resolvido. A gente não ia ter mais nenhum caso de paralisia cerebral na clínica privada. Você já pensou nisso? Porque nesses lugares que tem 90% de cesariana, você iria eliminar completamente o problema. E você não elimina, você, pelo contrário, você adiciona riscos. Então, é algo que a gente tem que pensar. E outra coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, a gente não trabalha nunca com risco zero, gente. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu me preocupo muito com os bebês, tanto quanto os pediatras. Minha irmã, inclusive, é pediatra. Ela foi para o lado rosa da força. Eu costumo dizer. E eu me preocupo muito com os bebês. E meus 2 filhos, eles são autistas. A gente não trabalha nunca somente com o resultado ótimo, excelente. A gente não existe. Eu quero um filho que seja exatamente isso e aquilo. Não existe. Marginalmente, sempre vão acontecer as ocorrências extra. Você vai ter filhos com síndrome de Down, você vai ter filhos com isso. Então, assim, claro que a gente vai querer prevenir os casos que podem ser prevenidos. Mas existem casos que são não preveníveis. Então, não pensem que a gente não se preocupa com os bebês. Nós estamos muito preocupados com os bebês. E é por isso que a gente quer garantir a melhor assistência disponível. E a melhor assistência disponível para a maioria deles é passar pelo coquetel abundante de hormônios intraparto, receber esse abraço da carne, que é a passagem pelo canal do parto, e realmente ter exposição. Isso tudo o Ricardo vai falar com vocês mais tarde.